O projeto de extensão Papo de Quinta com as licenciaturas, vinculado ao Centro de Educação, Letras e Artes CELA, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação Humana e Inclusão GPEF da Universidade Federal do Acre e ao Instituto Federal do Acre, campus Sena Madureira, traz o professor e pesquisador Vinícius Santos Andrade para nos ajudar a compreender as relações entre a inteligência artificial e a educação, buscando refletir sobre os desafios e as oportunidades dessa relação. O professor Vinícius é doutor em Ciências pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, USP, onde desenvolveu a sua tese sobre a computação aplicada à saúde. É mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de São José do Rio Preto, e tecnólogo em redes de computadores pela Faculdade de Tecnologia FATEC, campus de Bauru. Vinícius é docente universitário, leciona no curso de Ciência da Computação, é professor orientador do curso de MBA em Engenharia de Software na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, USP. Além disso, tem experiência em desenvolvimento full stack e mobile multiplataforma. Vinícius é fundador do software MyABA Pro, sistema web para aplicação de terapia ABA, o qual oferece diversos recursos como inteligência artificial, multiplataforma, registro e aplicação de atividades, gestão profissional, gerenciamento de imagens, além da segurança e controle com proteção máxima para os dados e privacidade. Atualmente, o professor Vinícius realiza o estágio de pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Bauru, pesquisando a computação quântica aplicada em segurança da informação. Agradecemos imensamente ao professor e pesquisador Vinícius Santos Andrade por sua importante contribuição ao projeto de extensão Papo de Quinta com as licenciaturas, sobretudo por nos ajudar na compreensão crítica da relação entre a inteligência artificial e a educação. Olá a todos, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na educação, desafios e oportunidades. Então, gostaria de começar agradecendo o convite, né, e essa oportunidade para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão importante e tão atual. Bom, antes de dar início, né, ao conteúdo, eu gostaria de me apresentar rapidamente, tá? Então, atualmente, a nível de formação, eu sou aluno de pós-doutorado na Unesp, tá? Eu pesquiso a parte de computação quântica e inteligência artificial, voltada da segurança da informação. Eu sou doutor em ciências pela USP, mestre em ciência da computação pela Unesp, tecnólogo em redes de computadores pela FATEC e minha trajetória na informática começou ali no técnico, né, no curso técnico do CTI Unesp, onde eu me formei técnico em informática. Então, não menos importante aí, mas eu sempre gosto de destacar esse curso que também foi bastante interessante aí na minha carreira. Profissionalmente, eu sou professor do ensino superior desde 2019. Tenho experiência tanto em ensino privado quanto em ensino público. Então, atualmente ainda leciono, né, nos cursos de Ciência da Computação e Jogos Digitais. Eu sou professor orientador do MBA da USP Exalc, de Engenharia de Software. Eu sou sócio fundador do MyABA Pro, tá? Então, quem tiver interesse, esse é o site, tem o Instagram também, quem puder seguir, ajuda, né? A gente é um sistema novo aí, tá em fase de desenvolvimento, em fase de implementação, em fase, né, a gente está crescendo aos poucos no orgânico. E eu tenho um canal também do YouTube, que apesar de estar bem parado, eu pretendo trabalhar novamente aí nesse canal, voltar aos trabalhos, né? Então, quem quiser também seguir, vai ajudar bastante. Bom, mas antes de falar de inteligência artificial, nós precisamos entender, primeiramente, o que é inteligência artificial. Então, basicamente, né, no campo da computação, é aquilo que busca simular a inteligência humana, né? Então,
O propósito da inteligência artificial nada mais é que simular nossa inteligência, certo? E apesar de parecer tudo a mesma coisa, a inteligência artificial é dividida em várias áreas, né? Então aqui tem o aprendizado de máquina, eu pus, né, o PLN, visão computacional. Então ela é meio que especialista aí dependendo da área, né? E hoje a gente tem outras áreas e vem crescendo cada vez mais. Então hoje a gente tem a inteligência artificial explicável, a gente tem a inteligência artificial verde, que a ideia é diminuir os custos, né? Porque a inteligência artificial consome muito recurso computacional. O recurso computacional seria os computadores ali, né, ligados e processando as informações. E parece que não, mas existe um impacto na natureza, né, por conta disso, tá? E aí alguns exemplos que eu acho que isso vocês já conhecem, né? Eu acho que o que está mais em alta hoje são as LLMs. E basicamente aí eu pus chat GPT, Gemini, DeepSeek, mas hoje a inteligência artificial ela é usada, enfim, várias outras formas, em jogos de computadores, né? Em sistemas para treinar inglês, por exemplo, né? O Duolingo é um exemplo de ferramenta que usa inteligência artificial aí na educação, tá? E eu vou voltar a citar ele mais para frente, tá certo? Então, basicamente, é isso, tá? A inteligência artificial, nós não vamos nos aprofundar muito aqui também, mas eu acho que é importante ter essa ideia. Então, ela visa, né, resumidamente, uh, simular, né, a inteligência humana. Ela não é a mesma coisa, né? Então, são várias áreas de inteligência artificial e a gente tem hoje vários produtos que fazem uso desses algoritmos de inteligência artificial, tá certo? Eu acho legal também trazer um breve histórico aqui da linha do tempo da inteligência artificial, tá? Nesse sentido, essa imagem, por exemplo, ela foi projetada com IA, né? Olha que legal. Então, assim, vocês, enfim, como algumas pessoas talvez já tenham até percebido, né? Mas a inteligência artificial hoje, ela não consegue escrever muito bem o português a nível de imagem, tá? Pensa que isso é uma escrita em uma imagem, tá? Então, notem que faltam alguns acentos, tem algumas palavras comidas, tá? Mas eu já quis usar isso também até para enriquecer a discussão em alguns pontos, tá? Então, a inteligência artificial, ela, vamos dizer assim, o primeiro marco, né, um dos primeiros marcos importantes aí foi testes de Turing. Inclusive, já deixo para vocês uma recomendação de filme, né, O Jogo da Imitação, que conta a história de Turing. Né? Turing é considerado o pai da computação, né, Alan Turing, e é um filme bem bacana, né? Foi ganhador de Oscar também e tal, então recomendo, é um filme bom. E assim, mesmo que você não seja da área, né, da computação, é um filme que todo mundo consegue assistir. Né? Então, ele propôs um modelo para avaliar a capacidade de uma máquina ser inteligente. Então, isso revolucionou, né, todo o processo de como o pessoal interpretava a inteligência artificial. Né? Mais tarde, né, nasce, vamos dizer assim, a IA, né? Então, Joseph, em 1966, cria um dos primeiros algoritmos que é capaz de simular uma conversação, né? Em 97, esse é um evento um pouco icônico, né, também na área da computação, que foi o Deep Blue, que ele conseguiu o algoritmo vencer, um dos maiores xadrezistas do mundo, né? Então era um algoritmo de Deep Learning, e então isso foi um marco também. E aí, em 2012, começou as redes neurais, né, ganhar força e tudo mais, e hoje, em 2020, a gente tem as IA generativas, né, o que só se fala em IA generativa, só se fala em IA generativa. É o forte, né, então, para texto, para imagem, hoje essas IAs generativas já conseguem também produzir vídeos, né, pequenos vídeos, mas vídeos ali de 8, 10 segundos, animar imagens. Então,
hoje é isso, hoje é o ápice, é isso, a IA generativa, né? E aí tem vários exemplos, ChatGPT, Gemini, Seek, enfim, né? E aí hoje a gente está nesse patamar, certo? Mas por que é importante falar sobre IA na educação, certo? Porque cada vez mais está presente, não só na educação, né, no cotidiano. Então, por exemplo, eu estava ouvindo uma notícia, assim, o pessoal preocupado com as próximas eleições, porque falaram, gente, nas próximas eleições que de fato a IA será utilizada de verdade, né, e aí entra uma série de fragilidades, né, como fake news, enfim. Então, é, ela está no cotidiano, ela não vai sair, né? Então, por exemplo, eu costumo falar assim, vamos pensar na internet. Quando a internet começou no Brasil, né, ali na década de final no início da década de 90, né, que começou a se popularizar um pouco no Brasil, início nos anos 2000 que estourou um pouco mais. É, gente, não adianta. Ah, não vou usar. Não tem como não usar. Isso aqui daqui para frente vai continuar isso, entendeu? Então a gente tem que entender como que funciona, entender como que a gente consegue trabalhar da melhor forma com essa ferramenta, certo? Impacto no ensino e aprendizagem, isso é fato. Então, assim, já tem estudos que mostram, eu deveria ter posto aqui, mas não trouxe. Mas existem, se vocês procurarem, né? Estudos que mostram que, dependendo da idade da pessoa, se ela usa mais IA, ela tem alguns déficits de inteligência. Então, é um problema, né? E se a gente não souber como usar, né? E o professor precisa ser crítico, não um espectador. Só que para você ser um usuário crítico, você tem que entender, conhecer, tem que usar Gemini, tem que usar ChatGPT, porque se você não conhece, como que você vai conseguir trabalhar com essa ferramenta, saber se o aluno usou, não usou, saber como mensurar isso? Hoje, na verdade, essa questão do aluno usou, não usou, eu nem considero mais, né? Porque é muito difícil, elas estão ficando cada vez mais eficientes no sentido do texto parecer algo escrito por um ser humano, né? Então é difícil. Ah, mas existem algoritmos que falam se aquele texto é de IA ou não. Gente, não existe comprovadamente nenhum algoritmo que faz isso, tá? Então, a maior falha desses algoritmos que a gente consegue comprovar que ele não funciona é você pegar algumas coisas antigas, né, que foram criadas antes mesmo da inteligência artificial ter começado nesse estágio, né, que vocês viram assim, que essas LLMs que produzem texto, imagens e tudo mais, a partir dos anos 2000 2020, na verdade, né? Então você pega, por exemplo, uma música do Beatles ou uma música de alguma banda antiga e joga, ele vai falar, tem alguns desses algoritmos que fala que foi criado por IA. Então como? Né? É impossível. Então isso não funciona. Então, assim, o professor ele precisa ser um usuário dessas ferramentas, ele precisa conhecer essas ferramentas, ele precisa se desenvolver nesse aspecto. E aqui, assim, gente, aqui quando eu falo se desenvolver, não é conhecer, portanto que eu nem falei o que é uma LLM a nível técnico computacional, porque não cabe aqui. Vocês precisam saber que existe, vocês precisam saber quais são as ferramentas, vocês precisam entender como elas funcionam, né, para conseguir saber como que eu vou trabalhar a partir disso com meus alunos, certo? Então, qual que é a potência, assim, as potenciais da IA na educação? O que ela pode trazer de benefício? Uma personalização do ensino, né? E eu devia ter posto um asterisco naquele, mas não pus. Mas aqui, ó, correção automatizada de atividades. Aqui eu pus um asterisco que eu vou falar um pouco sobre isso. Apoio do planejamento docente, então isso ajuda muito, né? No seu planejamento, você consegue gerar alguns relatórios, algumas coisas assim que, sabe aquela coisa que gasta muito tempo ali no dia a dia, que é algo que fala assim, pô, é muito mais do mesmo, que é repetitivo. Não tem problema usar a GNA para isso, né? E acessibilidade e inclusão também entra, mas como assim, tá? Então o asterisco principalmente na correção automatizada. Aí tem um ponto positivo e um ponto negativo.
Tá? Ponto positivo. Por exemplo, eu citei no começo do Duolingo. O Duolingo é uma ferramenta excepcional, né, para quem quer aprender língua. Não só inglês, ele começou com inglês, mas hoje você já consegue aprender lá italiano, francês, alemão, né? E o que é legal? A ferramenta corrige, tem muita inteligência artificial lá, então é uma correção automática, de graça. Né? Para quem não tem condição, é ótimo, né, de pagar um professor de inglês, de fazer um curso numa escola de inglês. Só que também tem um lado negativo. Então, por exemplo, tem instituição que usa de forma incoerente, que usa ali para fazer correção que o professor deveria fazer. Que nós já vamos chegar nesse ponto também. Então, assim, gente, é aquilo. Toda tecnologia, sem exceção, na verdade, eu não diria só tecnologia, tudo né, na vida tem lado positivo e lado negativo, né? Então, por exemplo, acessibilidade e inclusão. Hoje existem sites que conseguem criar certas automação para tornar o site mais acessível, questão de fonte, questão de cores, né? Isso traz inclusão. Então, mas sempre tem esses dois lados da balança, né? Exemplos de ferramenta. Então, eu falei, ó, o Duolingo, bem legal, né? De idiomas, eu acho que é um dos principais aí, a maioria deve conhecer. ChatGPT, Copilot, né, que eu já citei outras vezes aqui. Então, por exemplo, apoio à escrita, pesquisa. E aí eu volto a dizer, gente, pô, mas como assim apoio? Não é você deixar a ferramenta fazer para você, é você usar de apoio. Então, por exemplo, tá, vou trazer alguns exemplos aqui agora. Eu não sei como, eu preciso gerar uma outra versão dessa atividade. Pergunta para o ChatGPT, olha, estou com essa ideia aqui, o que você acha, né? É como se fosse, então pensa vocês que estão, né, no processo de desenvolvimento, né, da parte pedagógica e tudo mais, é como se fosse um tutor seu. Claro que eu ponho aqui muito entre aspas, né, porque jamais uma ferramenta como essa substitui, pelo menos não no estado atual, um professor, tutor, né, mas ele pode te ajudar, te dar algumas dicas, alguns direcionamentos. Então, por exemplo, né, no MBA que eu estou, da USP, o pessoal criou uma normativa não, né, não é bem uma normativa, criou um documento com boas práticas do uso de inteligência artificial para escrita de TCC. Porque é o que eu falei, gente, não tem como você fugir disso. O que você precisa é saber como dar o direcionamento correto, né, para que aquele aluno, aquela pessoa em formação use da forma correta. Então, boas práticas. Porque não tem como você, não pode usar. Eu lembro de um cenário assim, não, a gente vai bloquear na prova o acesso ao GPT. Mas tem várias outras, entendeu? É difícil isso. Então, o bloqueio não é o caminho, né? Moodle, a plataforma Moodle se popularizou bastante, né, no início dos anos 2010 ali, e hoje tem plugin já para IA, né, nas plataformas Moodle, então bem interessante também. Limites, claro, eu pus alguns aqui, poderia ficar horas falando sobre isso, né? Respostas sem contexto, então a IA ela tem um negócio assim, nossa, mas por que ela fala umas respostas nada a ver? A IA ela tem um negócio que chama alucinação, né? Bem do ser humano mesmo. Né? Lembra que eu falei que a ideia é simular, né, o comportamento ali, a mente humana? A gente não alucina, às vezes? Alucina, né? E a IA também tem alucinação. Então, às vezes você está falando alguma coisa lá, ela vai dar uma resposta totalmente fora do contexto. Então, isso é um perigo. Por isso, né, fazer o uso correto, ler o que ela está apresentando, um senso crítico é importante, né? Desigualdade de acesso à tecnologia. Então, infelizmente, nós vivemos em um país que é muito desigual. Melhorou? Melhorou, mas ainda é muito desigual. Então, tem gente que não tem computador, tem gente que não tem smartphone, tem gente que não tem internet. E essas tecnologias só funcionam com a internet. Privacidade de dados, não só dos alunos aqui, tá? Dos dados. Então tem IA que se alimenta desses dados, né? Então tem IA que não, tem IA que sim.
Eu não vou nem arriscar dizer qual que se alimenta e qual que não se alimenta, porque assim, essas coisas mudam tanto. Então, assim, só tome cuidado, né, com o tipo de informação que você põe nessas inteligências, tá? E plágio e uso indevido, né? Então, por exemplo, eu já participei de banca que claramente foi escrita por IA, só assim, o professor, mas como assim foi escrita por IA? Você acabou de falar que não tem como saber. Aí que entra o senso crítico, né? Você saber como a ferramenta funciona, você saber como você consegue avaliar isso nesses contextos, que a gente vai chegar nesse assunto. Então, aí conversando com o aluno, eu percebi que ele não tinha domínio sobre o assunto, ele não fazia ideia do que deve ser feito no trabalho dele. Então, isso não é um bom uso de IA. Tá tudo bem usar para ajudar ele a escrever o texto, mas você tem que conhecer aquilo, não é? Então, acabou, né, que a gente vai chegando nessas situações, observando ali comportamento, enfim, né, até o que. E depois eu vou trazer um pouco mais da minha experiência em relação a isso, tá certo? Pessoal, aqui eu trouxe uma notícia, né, da questão da desigualdade fora das redes. 1 em cada 10 brasileiros não tem acesso à internet. Né, uma notícia aí de 2025. Eu peguei da Infomoney, mas ela extrai do IBGE essa informação, tá? Claro, 1 em cada 10, se a gente for pegar isso anos anterior, era bem pior, melhorou. Mas ainda existe a desigualdade, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E o papel do professor, então? Né? Curadoria de conteúdo. Então, como eu falei, é inevitável o uso da IA. É inevitável que as empresas usem, que as empresas tirem vantagem disso, infelizmente. Mas ela ainda alucina, ela ainda escreve muita coisa errada, ela ainda inventa referência. Tá? Então, por exemplo, eu peguei trabalho e falei, cara, mas esse aqui você provavelmente usou o ChatGPT, né? Porque tem um monte de referência que não existe, ele inventa, não sei se você sabe. Ah, professor, ele inventa. Então. Né, então, aí é o que eu falo, a importância de você estar utilizando e aprendendo como a ferramenta se comporta. Né? Então, o professor ainda é muito importante, né? E eu não vejo assim uma substituição do professor nos próximos anos, muito longe disso, tá? Mediação pedagógica, então, como eu disse, o professor está longe de parar de existir. Né? Pelo contrário, na verdade, o que eu vejo hoje, essas empresas que eu comentei já anteriormente, que às vezes fazem um mau uso da inteligência artificial, querendo terceirizar tudo para o algoritmo, vai quebrar a cara. Né? Vai quebrar a cara, porque é conteúdo que gera ruim, que não percebe, é assessoria da inteligência dando para o aluno de forma, né, dando respostas erradas que não percebe. Então, assim, eu vejo no futuro, né, essas empresas tendo problemas e assim, o professor tendo muito esse papel de mediação pedagógica, certo? Promoção da autoria e criatividade. Gente, está muito, muito, muito longe da inteligência artificial ter esse aspecto de autoria e criatividade. Então, por exemplo, eu lembro num um filme, né, do Will Smith, um filme um pouco antigo já, chama Eu, Robô. Filme legal também, é mais sessão da tarde, assim, e tal. Ele tá com um robô ali e tal, né, e é um robô que ele meio que, eles falam que quebra, né, porque é um robô que meio que cria consciência, e aí o Will Smith fala, você consegue desenhar uma pintura, uma obra de arte e tal, né, ele faz esse questionamento pro robô. Então, hoje, por exemplo, a gente vê, né, a IA generativa criando imagens, criando paisagens, mas assim, ainda está muito longe, por exemplo, né, de um profissional artista mesmo e tal. Então, é um ponto, né, que aí entra a criatividade para realizar novas atividades, novos experimentos com os alunos, né, todo esse contexto. E a formação contínua da tecnologia, né? Então, mudanças tecnológicas sempre estarão por vir, seja um sistema novo, seja uma ferramenta nova, né? E o papel do professor é continuar evoluindo, né? O professor nunca vai parar de estudar,
seja na área de especialidade dele, seja nesse contexto tecnológico. Sempre vão ter ferramentas. Então, eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei na docência, né, o ápice era essas ferramentas, lá em 2019, eram essas ferramentas que deixava a aula ali um pouco mais contraída, tipo Kahoot e tal, que você fazia quiz, gincana, né? Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, né? E hoje a tendência é ir muito para essa linha da inteligência artificial, certo? Então, surgirem outras ferramentas, mas com essa pitada da IA, tudo bem? Como futuros professores, então, podem se preparar, né? Explorar essas ferramentas com criticidade, é o que eu falei. Não pode ter um bloqueio. Tipo, não quero, não vai ter, na minha sala jamais vou usar IA. Não é esse o caminho. Infelizmente. Você pode até tentar, você vai ver que não vai funcionar, tá? Participar de formações tecnológicas. Então, por exemplo, esse convite que eu recebi aqui para falar é uma espécie de formação que vocês estão tendo, né? Como eu disse, eu não aprofundei, eu não foquei em falar dos algoritmos, exemplificar, porque é muita coisa, na verdade, que pode falar, e eu tentei trazer essas inflexões que eu acho que são mais pertinentes, né? Porque eu sou um profissional da área de tecnologia, então pode até pensar, pô, tá puxando sardinha. Não é. Eu sou professor, assim como, né, vocês são ou serão, e é o que eu enxergo, né, e é o que eu vejo em pesquisas, né, então vocês procurarem papers também, tem como fazer um bom uso. E é o que eu falei, o bloqueio é meio que inevitável, porque só assim, é o que eu falei, teve uma situação que falaram, vamos bloquear o chat GPT, ninguém vai usar mais a instituição. Aí surgiu mais 10 versões distintas de ChatGPT, de outras inteligências. Então não adianta, como você bloquear tudo, entendeu? Então bloqueio eu vejo como não é o caminho, né? Incentivar o pensamento crítico dos alunos. Então, hoje eu vejo que é um ponto muito importante. Por exemplo, eu comentei isso, né, sobre o aspecto da preocupação de alguns perante as eleições por conta dessas viagens generativas que consegue. Gente, em 10 minutos você gera 20 fake news diferentes. Só pensa o caos. E aí que entra o senso crítico, né? Pô, mas deixa eu investigar isso daqui, será que faz sentido? Né? E não só falando das fake news, mas quando você digita alguma coisa lá no chat GPT e ele te dá uma resposta, pô, será que tá certo? Faz sentido, né? Ser sempre crítico. Então, incentivar isso aos alunos, né? Então, é, agora, né, nós vamos ter que caminhar para um modelo que não é a criação do óbvio, né? Então, esse último tópico aqui, né, criar atividades que vão além do óbvio. Então, não vai rolar mais, por exemplo, escreva um texto sobre o descobrimento do Brasil, né, cidade-tarefa. Ele vai jogar no GPT, vai cuspir ali e acabou. Então, a gente tem que trazer mecanismos que a gente consiga avaliar esse aluno. É claro que se você cobrar isso em sala de aula, num cenário que ele não tem acesso ao computador, ele vai copiar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma disciplina minha, né, de computação, que eles têm que desenvolver um algoritmo, e essa é P2 deles, porque é um algoritmo muito difícil. Mas, assim, se você jogar no GPT, ele em fração de segundos ele entrega um algoritmo funcional para você. Não totalmente funcional, porque como é um algoritmo bastante complexo, eu ponho algumas coisas ali, sempre tem uma coisinha ou outra que não está funcionando. Mas o que eu fiz para avaliar isso? Eu fiz uma entrevista técnica. Então eu falei, olha, gente, vocês podem usar o que quiser para criar esse algoritmo, mas eu quero que vocês. Então, fui chamando um por um, né? Eles tinham que abrir o algoritmo na minha frente e eu ia fazendo algumas perguntas sobre aquele algoritmo. Então, é uma atividade que foge do óbvio, né? Eles tinham que responder. Então, mas. Professor, mas que tipo de pergunta? Qualquer pergunta sobre o algoritmo. Então, ver a diferença? Não é só. Eles tiveram que estudar esse algoritmo, não só pegar ali o que está no GPT, eles tiveram que entender o que o GPT propôs para eles.
E não existe decoreba, é entender, é tipo uma fórmula matemática. Você não decora a fórmula, você entende, porque se eu mudar o número na fórmula, um x ali pode mudar tudo. Né? Então, isso eu digo que é um trabalho a mais para o professor. Né? Então, aquelas atividades, tipo, vou passar um questionário aqui com 10 perguntas, o GPT faz tudo. Né? E também incentivar os alunos, claro que é difícil também, às vezes você precisa passar um questionário de 10 perguntas, mas sempre conscientizá-los, né? Tipo, a gente entendam que isso aqui é futuro de vocês e tudo mais. É um trabalho também que eu tento fazer, né, com meus alunos de conscientização, né? Entendam que numa entrevista, num processo seletivo, vocês não vão poder usar o GPT. Enfim, então é isso. A gente vai ter esse trabalho a mais no futuro assim, né? Hoje já atualmente, daqui em diante, vamos dizer assim, é uma tendência, infelizmente ou felizmente, não sei. E assim, a gente vai ter que rever alguns critérios de avaliação, alguns modelos de avaliação, né? Por conta dessa transformação, né? Que a educação está passando e está por conta aí da inteligência artificial. Então, uma atividade para reflexão, isso aí só pus aqui, depois vocês dão uma olhada. Então, escolher uma ferramenta de educacional, analisar prós e contras para o ensino, tá? Então, depois vocês procurem aí, tem que ficar alguma coisa diferente do GPT e tal, né? Até para explorar novas ferramentas, certo? E uma breve conclusão, então. Pessoal, IA não substitui o professor, IA não vai substituir o professor, está muito longe disso, na verdade. Né? Então, eu lembro que quando começou esse boom, alguns já falavam, não, na China, né? Porque a China é um pouco mais desenvolvida a nível dessas tecnologias, já tem a substituindo o professor? Mentira, né? Não tem. São situações como eu citei, por exemplo, do Duolingo, que tem alguns algoritmos que fazem umas correções pontuais, mas, por exemplo, né, voltando aqui ao Duolingo, o que é melhor, um Duolingo ou um professor de inglês? Entendeu? Então, assim, tá num processo, mas não vai substituir, não é substituir, tá? Ela pode ampliar as possibilidades didáticas, né? Ao mesmo tempo que ela pode restringir em alguns aspectos. E o professor, né, do nosso século aqui atual, ele vai precisar de unir os aspectos pedagógicos com a tecnologia. Então é o que eu falei, né? Quando eu comecei lá, tinha algumas ferramentas, Kahoot, não sei o quê, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas, meu, tinha que usar aquilo, tinha que usar algumas das ferramentas. Claro que dava para fazer sem, mas a aula realmente ficava mais interessante quando a gente usava algumas ferramentas. Então, é aquilo, você pode ainda seguir no, vamos dizer assim, o tradicional da década de 90, mas é complicado. Porque a gente percebe a diferença, né, na qualidade e tudo mais. Então, a tecnologia, a gente tem que abrir a mente para ela, tá? É o que eu oriento, abrir a mente e conhecer, porque você conhecendo, você sabe como trabalhar, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Então, deixo aqui novamente, né, minha página do Instagram, né, da empresa, meu canal do YouTube. Quem quiser também pode me procurar em LinkedIn, né? É Vinícius Santos Andrade, vai ter minha cara lá, vai dar para reconhecer. Também me coloco à disposição se alguém quiser entrar em contato. Né, no meu LinkedIn aí tem chat. O meu e-mail eu não pus aqui, mas é vinicius.andrade@unesp.br, tá? Então, se alguém quiser também mandar algum e-mail, enfim. E desejo muito sucesso para todo mundo. Espero que esse momento tenha sido de reflexão, que eu não vou dizer que foi esclarecedor, porque, como eu disse, eu
quis trazer mais algumas reflexões, né? Mas poderia falar de um milhão de outras coisas, né? É um tema muito abrangente, é um tema muito atual, tanto que existe, né, pós-graduação de 2 anos aí em Machine Learning, mais 2 anos em Data Science, mais 2 anos, né? Enfim, então já tem graduação em inteligência artificial, que são 4 anos. Então é um tema muito abrangente, dá para falar muita coisa, mas eu quis trazer algumas reflexões e algumas orientações, né, de alguém que está aí já há alguns anos, que viu essa transição, acompanhou essa transição, né, e acompanha ainda essa transição, né, então esse foi meu objetivo principal, tá certo? Espero que tenham gostado, fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de ter apresentado esse tema tão importante para vocês, parabenizo todo mundo que está envolvido nesse projeto, e é isso, até uma próxima, obrigado.